como é que você vê hoje a cultura no Vale do Paraíba? Em janeiro teve mudança de governo, o Fabrício Stipe veio para a Fundação Cultural. Sim. Como é que você analisa hoje a cultura em Jacareí e no Vale, se você tem uma análise para fazer também no Vale? Eu acho que em Jacareí, assim, a gente entrou numa nova gestão, né? Eu acho importante a troca também, né? Para que a gente não fique nesse lugar viciado, né? Nesse mesmo modelo de fazer cultura, né? Dispensar cultura. Então tem uma galera nova, né? Com o Fabrício e tal, tem o Wagner, que é diretor de cultura, o Binho, caras que pensam, são muito antenados na cultura, então eu acho que tem a avançar muito, tem a avançar. E eu acho que é possível esse avanço com essas novas cabeças que estão aí, né? Meu único ponto assim é que eu acho que cargos de cultura, principalmente um cargo como o da presidência da fundação, ele teria que ser ocupado por uma pessoa ligada à cultura, né? Ou seja, uma pessoa que seja minimamente tenha um conhecimento de cultura. E o Fabrício não é? Ele é de gestão educacional, né? Ele é da geografia e tal. E que também não acho ruim, porque é um cara que não colocamos ali um engenheiro elétrico, né? Que é absolutamente desconectado com a coisa, mas ainda assim eu acho que tem que ser um cargo mais específico, sabe? Com um conhecimento mais específico da cultura. E aí no Vale do Paraíba eu não tenho muita ideia, mas em São José parece ter uma dificuldade lá com a fundação lá também que está super sucateada. Quer dizer, isso no Brasil inteiro, no Ministério da Cultura agora também tende a não ter mais verba a partir de agosto, né? Então você fala, esse governo não privilegia, não tem um olhar cuidadoso para a cultura, ou seja, a cultura também não vale nada para esse novo O Ministério governo. da Cultura quase foi extinto, né? Exatamente, foi extinto, revogado e tal, e agora vai ser extinto porque não tem verba. É uma maneira de extinguir o ministério, né? Porque vai ter um ministério, ok, o ministério existe, mas ele não tem verba, então não tem o que fazer, né? Mas quando você ouve uma pessoa falar assim, como até foi uns meses atrás, quando o prefeito de São José cancelou a orquestra, porque não tinha dinheiro, e as pessoas falam assim, mas se tiver dinheiro, invista na saúde primeiro e na educação, depois vá pensar na cultura quando tiver aí um bom dinheiro. Uhum. Como é que você analisa isso? É um pensamento certo de se fazer ou você acha que dá para dividir tudo? Eu acho que a cultura ela é tão importante quanto a saúde. Um povo sem cultura, uma cidade sem cultura adoece também. Adoece e onera mais a saúde, inclusive. A cultura também é tão importante como a educação. Um povo que não tem cultura tem um acesso a uma educação que é programática, que é conteudista, né, que não propõe a criação de opinião, que não propõe a crítica, que propõe que você decore capitais do Estado para que na prova você saiba fazer, é um povo pobre, né? Então a cultura ela é tão importante quanto a saúde, quanto a educação. Não dá para você falar assim, tira o dinheiro da cultura e vamos investir na saúde. Isso vai onerar mais a saúde, isso vai onerar mais a educação, vai onerar a segurança pública, por exemplo. Quando diz, no Pátio dos Trilhos tem o chamado fluxo da molecada que vai lá. Aí colocaram a batalha de rima lá. Com certeza aquilo altera o ambiente, altera. Agora, se deixa tudo escuro, se não propõe nada, é ali que vai acontecer as maiores barbaridades. Isso embrutece a sociedade se você não tem cultura. Isso é um pensamento bastante equivocado, no meu modo de ver. Não temos dinheiro para a saúde e para a educação, então tira da cultura e invista na saúde e na educação. Isso é pobre, é raso, sabe? Você, além de ser esse profissional do teatro, você também tem outras funções. A gente estava falando antes da gravação que você, nesses meses agora, está se dedicando a ilustrar um livro. Exatamente. Como é que isso também começa na sua vida, das artes plásticas, também você sendo um pintor, um desenhista? Como é que você descobre isso? Foi também naturalmente, no meio do teatro ou não? Não, foi a parte do teatro. Me interessei em pintar e descobri que era possível. Precisa ter dom, né? Não é qualquer um, né? Então, eu não sei.
Me parece que é possível que qualquer um pinte. Assim, a gente aprende que, na verdade, precisa ter muita habilidade. Eu acho que precisa muito mais vontade do que habilidade. Porque a habilidade você desenvolve, se você tiver uma perseverança, né? Claro, a longo prazo, médio prazo, isso depende do mínimo que você tem ali, né? Uma habilidade motora e tal. Mas foi ao acaso também, assim, não foi uma coisa que eu tinha uma propensão a fazer. Eu decidi pintar com aquarela e falei, putz, é super possível, né? E eu sou autodidata, e eu tenho uma facilidade em ser autodidata. Então, quer dizer, a internet também ensina tudo, né? Você vai procurar no YouTube e tem tudo para fazer. Exatamente, exatamente. Só não aprende quem não está disposto a aprender, né? Porque na internet você tem... Eu acho incrível essas pessoas que dedicam um certo período do seu tempo para gravar um vídeo para ensinar outra pessoa sem receber nada em troca. Tem gente que conserta carro vendo vídeo no YouTube. Exatamente, né? É possível construir coisas gigantescas com vídeo no YouTube, você entende? Então eu passei a ilustrar e pintar e foi em 2015 e aí eu tenho pintado até hoje e aí eu estou nesse projeto Em Busca da Liberdade que eu estou ilustrando o livro. E agora nesse segundo semestre a parte de teatro está parada? Você tem um grupo de teatro hoje ou não? Então, a gente tem o 4 na Rua é 8, né? Que somos eu, a Lucila Andreozzi, a Camila Florentino e o Miguel Ramos. A Camila, ela foi estudar em Salvador, então a gente está meio que se reestruturando, assim. Então, cada um está no seu projeto particular, né? Eu no livro, o Miguel está num projeto de fotografia, a Lucila e a Camila estavam num projeto de performance pelo PROAC, então a gente está nesse ato enquanto grupo, mas individualmente produzindo outras coisas. E você é a favor de levar o teatro para os bairros mais periféricos da cidade? Ou se concentrar mais no centro porque tem mais estrutura aqui e lá não tem? Como é que você vê isso? Eu sou a favor dessa descentralização. Eu acho que tanto tem que ter no centro como tem que ter na periferia, né, da cidade, nos bairros mais afastados, para que se crie condições de que aquelas pessoas também se interessem a fazer ou tenham acesso a fazer. E se querem fazer, exijam do poder público uma estrutura mínima para se fazer nesse bairro afastado, né? Então, eu acho que tanto tem que ter no centro como tem que ter nos bairros afastados. Mas na periferia as pessoas vão ver o teatro? Você já teve alguma experiência assim ou não? Já, a gente apresentou em vários bairros afastados, né? O último que nós apresentamos foi no Meia Lua, né? No Céu Meia Lua. E a gente ficou até um pouco pensando, putz, será que vem gente? E foi muita gente, muita criança, e foi incrível, foi incrível. Eu tenho uma frase do Gilberto Gil que fala que o povo quer, o povo sabe o que quer, mas quer aquilo que também não sabe. Então, levar o teatro, as pessoas podem descobrir que gostam de teatro a partir de uma experiência teatral, e aí pode passar a exigir que aconteça com mais frequência nesses bairros. E aí se cria um público interessado, né? E até alguém que vá assistir uma peça lá no bairro onde mora e daí se inspire e queira estudar também o teatro. Exato. Porque tem muito talento escondido também por aí, nos buracos da vida. Aí, né? Exatamente. Tanto tem que ter apresentações nesses bairros mais afastados, como tem que ter oficina também de teatro, para proporcionar porque essas pessoas experimentem também novas possibilidades, né? A não ser fazer o Senai e trabalhar na fábrica, sabe? Que é interessante, não tem nenhum demérito nisso, mas existem outras possibilidades, né? Aqui em Jacareí tem 3 espaços interessantes para o teatro. Um deles é o Ariano Suassuna, que é mais usado hoje para educação, mas serve também para teatro, a Sala Mário Lago e o Espaço Carlos Guedes, que hoje eu nem sei como é que está a situação lá. São espaços favoráveis para o teatro? Tem muita burocracia para se usar esses espaços? O que você pode falar sobre isso? Olha, eu acho que assim, a Sala Ariano Suassuna é uma sala que tem mais estrutura, né? Ela foi feita, pensada como um teatro, inclusive para abrigar a orquestra e tal, né? Ópera, né? Tem um fosso e tal, não sei o quê. Mas está sobre o guarda-chuva da Secretaria de Educação. Exatamente. Né? Não da Fundação Cultural. Exatamente. Parece que a Fundação tem algumas datas, pauta algumas datas,
mas não é a sua totalidade aquele espaço, né? Aquele espaço é de educação. O que nós temos da cultura é a Sala Mário Lago, né? Que foi recentemente reinaugurada, mas ainda necessita de muita reforma ainda, né? A gente não tem lá um isolamento acústico, né? Então, quando você está apresentando, passa um carro com a música alta, né? Invariavelmente é um funk, invade a sala, né? no espetáculo, e aí atrapalha um pouco. Então, ainda tem muito a que se investir na Sala Mário Lago. Agora, o Espaço Carlos Guedes eu não tenho muito acesso, não conheço, não sei como é que tá lá. Faz tempo que eu fui, então não sei como é que tá. Me parece que tem uma agenda, inclusive, assim, com alguns espetáculos finais de semana. Acho que tem uns grupos que vão lá ensaiar. Exato. Ou fazem apresentações. Exatamente. Mas da cultura temos a Sala Mário Lago, que é da cultura mesmo, né? E aí precisa de um investimento ali para se tornar bacana. E hoje você é um espectador assíduo de filmes, tanto quanto você é de peças de teatro ou mais literatura? O que você se dedica mais entre essas três? Eu consumo mais filme, assim, até teatro, né? Porque o ator precisa ter referência para ele também, né? Com certeza. Quanto mais ele assiste, mais um pouco melhor é para ele, né? Claro, e referência de tudo, né? Referência de tudo. O ator tem que conhecer de tudo um pouco, né? Porque para fazer as coisas, personagem, né? Um personagem é um mecânico, né? Você tem que passar um mínimo de verdade ali, né? Então você tem que saber minimamente o que é uma repiboga da parafuseta ali. Então você tem que ter acesso a tudo, né? E consumir muita arte, muita cultura. Eu consumo mais filmes, depois de teatro mais e literatura também. Então, eu consumo as coisas. Se você citar um filme e uma peça que você viu que marcou a sua carreira, o que você poderia citar? Ou um filme, ou uma peça, o que você escolher. Uhum. É uma peça que marcou muito, que ela volta e meia, volta em cartaz, é do Lume, que chama Café com Queijo. Eles fizeram uma pesquisa com sertanejos, com ribeirinhos e tal, e construíram um espetáculo a partir de uma técnica de teatro que chama Mimesis Corpórea. É um espetáculo que marcou muito, assim. Ele volta e meia, ele volta, eu sempre indico para as pessoas não percam, assim, é um espetáculo muito lindo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente falou muito em mudar o mundo, né? Essa ideia que você ainda pensa sobre o teatro, e também falou sobre utopias. Uhum. No mundo de hoje, aí eu volto a falar celular, eletrônico, ainda tem espaço para utopia? O que seria de nós sem utopia, né? Eu penso nisso num aspecto de que alguma esperança a gente tem que ter, né? Algum vislumbramento de um mundo minimamente melhor, minimamente equilibrado socialmente, a gente tem que ter. E esse mundo que se projeta, ele é utópico, né? Agora, se a gente não tem a utopia, a gente cai num niilismo, onde as coisas não têm o menor significado. Então, qualquer coisa que me move, essa vinda de hoje em dia, não faria sentido se eu não pudesse falar dessas coisas e tivesse a esperança que alguém ouvisse e que passasse a enxergar as coisas com outros olhos também. Então, nesse lugar que eu me apego, sabe? A utopia é assim, um lugar inalcançável, né? Exatamente. Aquela frase do Eduardo Galeano, que eu dou um passo, a utopia dá 4 passos. Exatamente. Eu dou 2 passos, a utopia dá 10 passos, né? Uhum. Serve para continuar andando. Serve para continuar andando, né? Eu acho que, é claro que tem coisas que você alcança no meio do caminho, né? E é nisso que a utopia vai te puxando também, né? Você alcançando as coisas mínimas que seja, mas com um norte muito claro lá na frente, né? É utopia, mas ainda assim é uma esperança, sabe? Tá certo, Juliano. Quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelos seus anos de trabalho. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado.